Olá pessoal, meu nome é Eduardo. Estamos analisando o livro Como Ler Livros de Mortimer Adler e Charles Van Doren, agora analisando o capítulo 10, que trata sobre como criticar um livro, né? Como você vai apresentar críticas com base aí nos seus próprios argumentos e tudo mais, como você vai ler, entender a obra e apresentar uma crítica sensata, né? Segundo Mortimer Adler, a leitura ela não acaba quando você entende o livro. As pessoas têm uma impressão errada de que um livro bom é aquele que não é passível de críticas, que não é passível de apresentar informações ou comentários sobre aquele livro, discordando ou concordando com ele. Na verdade, o autor coloca que o processo crítico, né, a resposta crítica, ela é na verdade um dos processos de entendimento, né, um dos processos mais importantes. Né? O leitor mais capacitado a aprender é aquele que realmente está disposto a tecer críticas em relação ao livro. Não que criticar seja o sinônimo de discordar do autor, e sim apresentar aí ideias em relação àquela obra, né? Isso é bem interessante. Logo aqui no início ele coloca sobre o papel da retórica, né? A retórica ela é relacionada a todas as situações de comunicação entre os seres humanos, né? Então o dom da retórica ele significa saber como convencer ou persuadir as pessoas aí através dos seus argumentos. Quanto ao leitor ou ouvinte, o dom da retórica significa saber como reagir quando alguém tenta nos convencer ou persuadir de algo. Então, todo livro tende a tentar convencer aquele leitor sobre os seus próprios argumentos e cabe ao leitor ter aí uma resposta em relação ao próprio livro e tudo mais. E aqui o autor coloca sobre a importância de suspender o julgamento. Né? Quando você está lendo o livro, você não tem que discordar sempre do livro quando você estiver lendo. É importante que você meio que suspenda o julgamento, ou seja, não apresente ideias se concorda ou não com o autor e simplesmente aprenda o que o autor está dizendo no texto. Essa é a regra 9 que o autor coloca aqui. Regra 9. Você tem de dizer com razoável grau de certeza, eu entendo, antes que possa dizer concordo ou discordo ou suspendo o julgamento. Então, antes de dizer qualquer coisa em relação àqueles argumentos, você tem que primeiro entender. Entendendo os argumentos, entendendo a lógica que é colocada, aí você vai dizer se concorda ou discorda, ou sequer se suspende o julgamento. Né? Discordar sem entender, segundo o autor, é algo imprudente. Você tem que entender os argumentos para depois discordar. Criticar não é o mesmo que discordar. Muitas pessoas têm essa impressão equivocada, como eu já mencionei, mas é importante ser ressaltado aí. A crítica pode ser tanto positiva quanto negativa, ou pode ser sem o critério do julgamento, né, tendo ele sido suspenso. Então, somente depois de ter se esforçado para entender aquele livro, é que você vai declarar se entendeu e refletirá sobre o próprio livro mesmo, e sobre o que você entendeu, sobre o que você acha daquele livro, basicamente. Algumas obras elas estão pré-definidas em outras, então é importante você saber isso. Por exemplo, aqui o autor coloca, para entender a poética, muitas pessoas pegam o livro e tomam ele como base e acabam criticando o próprio livro A Poética, sem entender os conceitos que estão em outros livros do autor Aristóteles. Né? E aqui ele coloca, não é possível entender a poética sem antes ter lido, por exemplo, os livros do Aristóteles sobre psicologia, sobre lógica e metafísica. Então é necessário entender que para entender uma obra, ela às vezes não está isolada, ela está em um contexto do próprio autor. Por exemplo, também o Capital de Karl Marx, ele não pode ser entendido isoladamente, né? Ele tem que ser entendido também no contexto do outro livro do Karl Marx, que é o Manifesto Comunista. Então, para entender um livro, não é necessariamente ele fechado em si, é necessário entender os conceitos que o próprio autor coloca e aí ter um entendimento e só depois então apresentar seus argumentos e sua crítica em relação ao livro. E por que é importante evitar controvérsias? Aqui o autor coloca a regra 10. Quando for você discordar, faça-o de maneira sensata, sem gerar disputas ou discussões. Então, quando você estiver lendo o livro, você não vai brigar com o autor, degladiar com o autor, não concordando e etc, etc. Você vai fazer uma forma sensata as suas ponderações. A discordância ou concordância deve estar motivada apenas pela intenção de procurar os fatos e procurar a verdade. Você tem que procurar estar isento aí de emoções em relação ao livro, né, e em relação
a ter suas próprias ideias pré-concebidas antes de terminar o livro e entender o livro, né? Então, o debate com o fim apenas de derrotar, apenas de tratar como um adversário, não vai te trazer aprendizado. Então, é importante que você busque primeiro os fatos, a verdade, com sinceridade, né? Com sensatez. Se um leitor detectar um argumento válido, ele tem que admitir que aquele argumento é válido, né? Não contrariando aí os sensos da razão e tudo mais, né? Ou seja, ele não pode procurar aí se valer da sua própria emoção em relação à crítica do livro, né? Esse é um ponto muito importante para você entender o livro e fazer uma crítica que seja autêntica, que seja verdadeira, né? Como resolver essas discórdias, né? Caso você discorde de um autor que você entende que não está apresentando argumentos suficientes e tudo mais. A regra 11 diz o seguinte: respeite a diferença entre conhecimento e opinião, fornecendo razões para quaisquer julgamentos críticos que fizer. Então aqui o autor faz uma diferença entre conhecimento e opinião, que é algo muito interessante. As pessoas têm o costume de entender que cada um tem sua própria opinião e que por isso não deveria haver disputas de argumentação, porque cada pessoa tem sua opinião e isso seria algo subjetivo. Mas aqui o Mortimer Adler coloca que não é necessariamente assim, que ele não concorda com essa ideia. Até porque, se fosse assim, os debates não seriam frutíferos, né? Se umas pessoas apresentassem argumentos e outros argumentos diferenciados e todos saíssem com as mesmas opiniões. Não se busca a verdade dessa forma. A verdade está na própria noção de que há argumentos contrários e que algum deles deve prevalecer, sendo aí como a verdade. E nisso o autor coloca a diferenciação entre conhecimento e opinião. O conhecimento ele consiste nas opiniões que podem ser defendidas, né? Opiniões que existem evidências, que existe uma lógica, que existe algo que dê uma base para aquela opinião. Enquanto que a opinião propriamente era um julgamento não justificado. Ela é algo altamente subjetivo e não se justifica. Então existe essa noção e essa diferenciação entre o que é conhecimento, algo embasado em relação a fatos, a razão, etc., e opinião que necessariamente não é embasada. Então cabe ao autor e ao leitor, quando estiver fazendo essa leitura analítica, saber essa diferenciação entre o que é conhecimento e o que é opinião. O conhecimento está mais próximo da verdade, enquanto que a opinião está um pouco mais distante. Então, resumindo basicamente esse capítulo, temos 4 etapas aí. Primeiro, entender antes de criticar o autor, procurar entender o que ele está dizendo no texto. Segundo, não ser polêmico nem competitivo com o autor. Suspenda os seus critérios de julgamento. Não compita com o autor. Tenta entender, tenta ser razoável em relação ao texto. 3. Considerar remediáveis os desacordos sobre questões de conhecimento, analisando o que é conhecimento e o que é opinião propriamente, qual está embasado, qual não está embasado. 4. O leitor apresenta justificativas para o seu desacordo. Se você não concorda com o autor, então você vai ter que apresentar justificativas, seus próprios argumentos que sejam embasados aí também. Então esse é o capítulo 10. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. É isso aí. Até a próxima.